Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou começar com uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos essa manhã, Deus, pela tua graça, Pai. Mais uma vez ela se renovou em nosso favor e te louvamos pela tua bondade, Deus, pela tua justiça, por quem o Senhor é, Pai. Que na tua infinita misericórdia, graça e bondade, Deus, o Senhor decidiu nos salvar, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho, o reino de luz. E nós nos rendemos diante do Senhor, te bendizemos por isso, Pai. E clamamos, Deus, nesse dia, que o teu Santo Espírito opere em nós, usando a tua palavra, Deus, para que possamos glorificar o Senhor, Deus, possamos despojar de tudo aquilo que tem a ver com o velho homem e possamos nos revestir de Cristo Jesus, do novo homem, criados em Deus, né? E a fim de que possamos abundar, Deus, em boas obras e glorificar o Senhor no dia de hoje, Deus. Abençoa nosso tempo juntos de meditação na tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o devocional nessa manhã, como eu falei, no capítulo 4 de Efésios, versículos 14 a 24, 17 a 24. E o trechinho, o título, né, que eu coloquei para essa meditação de hoje é Cristãos não são camaleões. Cristãos não são camaleões. Não sei se vocês já viram, acho que a maioria de nós, se não todos, conhecem o camaleão, aquele espécie de lagarto, né, que ele tem essa habilidade de se camuflar onde quer que ele esteja, né? Ele consegue copiar a cor do lugar onde ele está, né? A fim de que ele passe invisível diante dos predadores, né? E os cristãos, às vezes, né, por vezes, eles acabam vivendo como camaleões espirituais, né? Eles imitam o mundo a fim de passar despercebido, né? A fim de permanecer camuflado e a salvo, né, dos predadores espirituais, digamos assim, que podem nos prejudicar ou nos criticar. Então, podemos dizer, né, que a gente é um camaleão espiritual quando um incrédulo, por exemplo, né, uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo, chega para nós e fica espantado quando ele descobre que nós somos cristãos, né? O pastor Edson tem uma forma bem peculiar de falar sobre isso, que eu lembro bastante que ele usava nas EBDs, né? Que eu acho bem, bem interessante. Ele fala, né? Quando alguém descobre que você é crente, por exemplo, no trabalho e pergunta para você, você crente? Né, ele faz aquela entonação, você? Não acredito. Então, é exatamente essa ideia, o cristão camaleão, que ele está simplesmente, né, imitando aqueles ao seu redor, né? E é esse tema que Paulo vai falar para nós nesse trecho da palavra de Deus, né? No capítulo 4 de Efésios, de 17 a 24. Então, vamos ler aqui o texto, de 17 a 24. Tem mais irmãos chegando aí. Alana, bom dia. Minha mãe está aqui também. Bom dia, mãe. Então, vamos lá. Vou ler o texto de 17 a 24. Isto, portanto, digo no Senhor, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade.
Paulo, então, aqui, irmãos, nesse trecho, né, que vai... O trecho, digamos assim, o maior aqui, que a gente poderia pensar na ideia principal, que a gente pode juntar os capítulos, os versículos que Paulo está falando, ele fala do versículo 17 a 32, essa é uma unidade aqui, né? Mas eu vou estar focando principalmente do 17 ao 24, tá? Então, Paulo ele desafia todos nós a que não andemos mais como andam os gentios. Ele está dizendo, né? Pare de copiar o mundo como camaleões e comece a imitar a Deus, né? Pare de colocar as vestimentas, né? De usar as vestimentas que o mundo usa, mas comece a imitar o nosso Deus, né? O tema central, a ideia central aqui nesse trecho é o despojar, o revestir, né? A gente já está acostumado nessa terminologia, mas existe muita coisa para a gente ver aqui nesse texto. E a primeira delas, que eu gostaria de apontar para os irmãos, é o versículo 17. Isto, portanto, digo e testifico no Senhor. Essa palavrinha, portanto, ela conecta o que Paulo está falando agora com os versículos, os capítulos anteriores, né? A gente viu lá no capítulo 1 que Paulo estava explicando para nós como que Deus estava reunindo o mundo inteiro, todas as coisas sob Cristo, né? Sob Cristo. A gente viu lá no capítulo 2 como que Deus estava reconciliando todas as coisas, né? Com Deus primeiro e uns com os outros, no capítulo 2. A gente viu a reconciliação que Deus faz, né? No capítulo 3, a gente viu que Deus ele demonstra a sua sabedoria triunfante por meio da igreja, a igreja local, né? E no capítulo 4, a gente também vê, né, no texto que Deus nos chama a preservar, que vivamos de modo digno da nossa vocação, né? A vocação em que nós fomos chamados. Então, como isso, né? Preservando a unidade e contribuindo para que nosso ministério cresça em maturidade. Então esse é o trecho anterior da palavra de Deus aqui. E o trecho o versículo mais imediato, né, que precede esse versículo, é o versículo 16, né, que dizem que o corpo de Cristo cresce, né, segundo a justa cooperação de cada parte. Então a resposta óbvia, né, que os efésios fariam diante daquilo que Paulo falou, basicamente é: Paulo, você pode ser mais específico sobre esse trabalho, como que cada pessoa da igreja pode fazer essa justa cooperação de cada parte, né? Cada um faz o seu trabalho. Então Paulo explica para nós como fazer isso. Então ele está explicando aqui nesse trecho especificamente como que cada parte, cada um dos membros pode servir e crescer no corpo de Cristo, né? E aí é interessante, irmãos, que é impressionante que Paulo ele não dá uma lista de ministérios para a gente implementar. Ele não dá uma lista de dicas, por exemplo, de como falar do evangelho para as pessoas. Ele não dá. Ele não fala de dons necessariamente. Ele fala do caráter. Ele fala do caráter. Então é impressionante que Paulo não está falando sobre um programa de igreja, né? Mas sobre a piedade da igreja. Então não é sobre a nossa habilidade. Ministérios relevantes, por exemplo, ministérios impactantes, mas é sobre santidade, né? É isso que caracteriza uma igreja que está crescendo, uma igreja que é madura, e é sobre isso que Paulo fala, sobre maturidade. Então essa passagem a gente pode ver que Paulo está nos chamando para estarmos mais preocupados em sermos piedosos do que em sermos talentosos, né? Então, nos versículos 17 a 19, a gente vê que Paulo nos chama a abandonar a maneira mundana de pensar. Nos versículos 20 a 24, ele nos chama a renovar a nossa maneira de pensar para uma maneira piedosa. E nos versículos 25 a 32, ele nos chama a tornarmos imitadores de Deus em uma vida de amor sacrificial. Tá? Então, deixa eu apontar só alguns pontos principais, umas palavras importantes aqui dos versículos 17 a 19, nessa seção que tem a ver com abandonar a sua maneira de pensar mundana, tá? Então, isto, portanto, a gente já falou do portanto, né, que conecta todos os capítulos que a gente já viu, tá? Digo e no Senhor testifico. Ou seja, o que Paulo está dizendo não é a opinião dele. Se ele diz e testifica no Senhor, é um mandamento de Deus. Então, não tem opção para que nós dissemos, isso aí Paulo está dizendo. Não, é o próprio Deus que está dizendo isso.
na palavra dele, então a gente não tem opção de falar não, é um imperativo do próprio Deus, né? Então, é uma ordem dele, né? Que não andeis como também andam os gentios. Andeis, às vezes, você pode não entender completamente o que significa andeis, mas andeis tem a ver com algo que você faz todo dia, né? Você anda, enfim, com coronavírus talvez você não tenha andado tanto, mas a ideia é que é algo que você faz na rotina, né? Todo dia, mostrando que isso está conectado com a sua própria vida. Então é não mais viva como andam os gentios, né? Essa é a ideia. E os gentios aqui, no caso, está falando daqueles que não conhecem a Deus, que estão longe de Deus, né? E como nós éramos, né, no passado. E aí Paulo começa a descrever como é esse viver dos gentios. E mostra para nós que a gente tem que, no final, né, ele diz que a gente tem que despojar dessa maneira de viver e de pensar, né? Ele começa dizendo na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, a primeira coisa interessante que Paulo fala aqui é a questão do pensamento, né? Nós temos que aprender a parar de pensar como o mundo ao nosso redor, né? E aí ele vai explicar como a gente faz isso depois, mas nós temos que parar de pensar como o mundo. Essa é a primeira forma, ou talvez uma das formas mais importantes que Deus vai trazer a maturidade e a santidade em nós, né? Esses gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Por isso que a palavra de Deus ela é tão enfática na questão do que nós devemos pensar, né? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, é isso que a gente deve pensar, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. A palavra de Deus fala o tempo todo sobre nós meditarmos na palavra de Deus, né? Falarmos da palavra para nós mesmos. E então, por quê? Porque é na vaidade dos pensamentos, é quando não estamos com os pensamentos no Senhor e na Sua palavra, que flui, né, desses pensamentos ruins, o que a gente vai ver aqui, todo tipo de pecado e coisas que não agradam a Deus. Paulo continua, né, obscurecidos de entendimento. Essa palavra entendimento ela é bem importante para Paulo aqui em Efésios, porque ele está falando o tempo todo que é o Espírito Santo de Deus que traz esse entendimento para nós, né? Ele ora, a gente viu anteriormente, né, que Deus, a gente deve orar para que Deus mostre para nós, né, um entendimento, né? Ele ilumine os olhos do nosso coração para que a gente veja o próprio Deus na palavra dele, né? Então é isso que ele está falando aqui, né? Que os gentios eles estão obscurecidos no entendimento, né? A única forma, na verdade, de Deus abrir o entendimento deles é por meio do Espírito de Deus. E também por causa disso eles estão alheios à vida de Deus, né? Estão separados da vida de Deus. Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Então você vê toda a consequência que a gente vê basicamente a escadinha, né? Como que o pecado cada vez mais leva para longe, né, de Deus e leva a essas consequências, né? Primeiro a vaidade dos pensamentos, depois os obscurecidos de entendimento, depois alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, quem? Os quais os gentios, ainda está falando dos gentios, tendo se tornado insensíveis, aí chega a parte final, né? Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então aqui a gente vê que começa, né, com a vaidade dos pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, e aí no final eles são entregues, né, tanto por eles mesmos, que são entregues por se tornarem insensíveis, são entregues a todo tipo de pecado, toda sorte de pecados, né, e também pelo próprio Deus, né, a gente vê em Romanos que Deus, quando as pessoas, né, os incrédulos, eles querem fazer aquilo que eles querem, né? O juízo de Deus sobre eles é basicamente dizer, então vai, né, no seu caminho e eles acabam cometendo toda sorte de impureza, se entregando essa vida dissoluta, né, de pecado, e sofrem as consequências do pecado, né, neles mesmos, né? Então Paulo nos ensina aqui, irmãos, nesse primeiro trecho de 17 a 19, que devemos parar de pensar como o mundo ao nosso redor, né? Pensar nas coisas do alto, né? Onde Cristo está.
a gente deve focar nossos olhos em Cristo, na realidade do que está no porvir, né? Não no hoje. Então, essa questão do pensamento é algo central, é algo muito importante na nossa santidade, tá? E ele, como eu falei, ele expôs os estágios progressivos do pecado. Então, começa com o modo de pensar, depois o endurecimento obstinado do coração, ele leva a ignorância a ignorar o Deus, né? O que leva a um entendimento espiritual obscuro e que, por sua vez, leva a um mau comportamento. Ou seja, um mau comportamento ele vem de um entendimento espiritual obscuro, que vem do endurecimento obstinado, que vem da ignorância pessoal de Deus, né? Que vem da maneira como nós pensamos. Então, para você ver que as coisas estão conectadas, não basta buscar um bom comportamento. Tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com o que nós adoramos, tem a ver com o que nós valorizamos mais em nossa vida, né? Com o que nós temos gastado o nosso tempo. E então Paulo nos chama aqui a parar de pensar como o mundo ao nosso redor. E talvez você se reconheça aqui, né? Talvez você, em algum nível, em alguma área da sua vida, você esteja vivendo ainda como os gentios, né? E, bom, aqui é um momento para que você agradeça a Deus, porque Ele tem revelado isso para você, né? Cristo Jesus, Ele pagou o resgate pelos nossos pecados, para que nós, sim, né, pedíssemos perdão a Ele e, mais uma vez, né, despojássemos esse pecado e agora nos revestíssemos de Cristo Jesus, né? E é isso que Paulo fala. Como que a gente pode fazer isso? É o versículo seguinte, 20 a 24. Né? Mas, né, a conjunção adversativa aqui, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então ele começa a falar o oposto daquilo que ele descreveu sobre os gentios. Agora ele fala de Cristo Jesus, daqueles que estão em Cristo, né? E aí Paulo fala, né, que se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Importante aqui, né, se se, né, essa possibilidade, né? Por quê? Porque Paulo está interessado, talvez em alguns da igreja de Éfeso que ainda não têm fé em Jesus, ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, né? Então sempre existe essa possibilidade, irmãos, de você ainda não ter, algum de vocês, né, ainda não ter se entregue para Cristo Jesus, né? Então é realmente muito importante que você tenha certeza, né, de que você conhece o Jesus Cristo e tem certeza da sua salvação e entregou sua vida a Ele, né? E aí que Paulo diz, né, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. E como a gente pode saber, né? E uma das coisas que a gente consegue ver nesse texto é que o novo homem, a gente vai ver no final, ele vive em justiça e retidão. E o velho homem, ele vive cometendo toda sorte de impurezas, né? Então, pelos frutos conhecereis, né? Então, se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, a árvore é má. Essas são termômetros e formas de a gente conseguir avaliar, irmãos, nossa salvação. Então, por isso que Paulo questiona os Efésios e questiona nós, né? O Espírito Santo questiona nós, se é que de fato tendes ouvido e foste neles instruídos, né? Então, isso é uma exortação para nós. Instruídos no quê? Segundo é a verdade em Jesus. Interessante aqui que Paulo usa o termo Jesus, é a única vez que ele usa Jesus somente, aqui no livro de Efésios, ele normalmente usa Cristo, né? E aqui tem a ver justamente com a ideia de que Jesus, ele é homem, ele viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado, e ele obedeceu cada um dos mandamentos de Deus, né? Isso que a gente viu sobre os gentios nunca foi o caso de Jesus, ele sempre obedeceu a palavra de Deus e a lei de Deus, ao ponto de ele poder, então, se tornar um representante, né, diante de Deus pelos nossos pecados. E aí Paulo continua, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, aí o pensamento central aqui, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então aqui, primeiro, né, Paulo fala de nos despojarmos do velho homem, e ele descreve para nós
como é esse velho homem, né? Esse velho homem ele se corrompe segundo as concupiscências do engano, o engano do pecado, que a gente já viu anteriormente aqui. E ele nos diz, né, que nos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só, Paulo usando essa palavra de novo, entendimento. Por quê? Se os gentios, aqueles que estão no pecado, eles estão obscurecidos de entendimento, aqueles que estão em Cristo, novo homem, eles estão sendo renovados com o espírito do entendimento, ou seja, é aquilo que Paulo orou pelos Efésios, para que Deus abra os seus olhos, né, tire as escamas de pecado e por meio da palavra de Deus a gente possa enxergar Cristo, enxergar o nosso Deus, enxergar quem nós somos e mudar os nossos pensamentos, então mudar a forma que nós vivemos. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Que nós nos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Aqui a figura, né, é de alguém que está tirando uma roupa e colocando uma nova, né? Então ele está despojando o velho homem e colocando, se revestindo de Cristo Jesus, né? Do novo homem. E esse novo homem, ele é criado segundo Deus. Ou seja, ele tem um modelo. O modelo desse homem é Cristo. Ele é o pastor Sacha fala bastante sobre isso, né? Cristo é normal. Ele é o padrão. E é dele que nós nos revestimos. É do caráter dele que nós devemos imitar, né? Ele é criado segundo Deus em justiça e retidão. Ou seja, é o que eu acabei de comentar. Imitando Cristo, né? Vivendo como Cristo e procedentes da verdade, procedentes da palavra de Deus, procedentes de quando nós levamos cativos todos os nossos pensamentos, nós meditamos na palavra de Deus e é interessante aqui, irmãos, a conexão, né, entre a verdade em Jesus e a palavra que é a palavra de Deus, né, e Jesus Cristo, né? O quanto os dois estão conectados, né? Essa semana, esse último domingo, eu tive a oportunidade de ensinar o Salmo 119, os primeiros versículos, né? E é interessante que... Deixa eu pegar o trecho aqui que eu acho que vale a pena ler para os irmãos. Salmo 119. Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Ou seja, para Davi, provavelmente o autor desse salmo, buscar a Deus de todo o coração é sinônimo de guardar as suas prescrições. Ou seja, honrar a Deus tem a ver com honrar a sua palavra, né? Conhecer a Cristo tem a ver com conhecer a palavra, que a palavra escrita, né? A palavra que Deus revelou para nós. Então, os dois andam juntos, né? Então, esse processo, irmãos, de ter uma vida, de uma maneira de pensar piedosa, começa com a presença de Cristo, né? Quando nós cremos nele. E ele se torna aceitar, ele nos aceita em Deus, né? E nos assenta nos reinos celestiais em Cristo. Somente pela fé, né? Nós temos fé em Cristo Jesus, então ele... Então, pela graça e pela fé em Deus, nós somos declarados justos diante de Deus. Ele é a justiça, né, que é acreditada a nós. E então nós somos ensinados agora, quando estamos em Cristo, a mudar e tornar em prática o que nós já somos, né, o que nós já recebemos, através do trabalho contínuo de santificação pela graça e pela fé. À medida que aprendemos a confiar e obedecer a palavra de Deus. Então esse foi o nosso devocional nessa manhã. Deixa eu orar mais uma vez por nós. Pai amado, quão bom o Senhor é, Deus, em revelar para nós, Deus, de maneira tão precisa, Pai, como podemos, Deus, crescer, como podemos amadurecer, como podemos, Deus, fazer que a Tua igreja prospere e pessoas sejam salvas. E a maneira pela qual o Senhor revelou, Deus, que devemos fazer isso, Pai, é por meio da
santificação, Deus, por meio de despojarmos dos pensamentos de como os gentios pensam, Deus, mas nos revestirmos do novo homem, criados em justiça e em retidão e criados em Deus. E o que pedimos, Deus, é que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a meditarmos na Tua Palavra, Deus, a amarmos a Tua Palavra, pensarmos as coisas do alto, onde Cristo está. E que nesse dia, Deus, possamos realmente, Deus, colocarmos nossa confiança última na Tua Palavra, e por meio da Tua Palavra conhecer a Palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo, e então possamos representar o Senhor bem, Deus, e glorificar o Senhor, e também fazer com que a igreja, que revela a multiforme sabedoria do Senhor, Pai, ser conhecida. É isso que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso único Salvador. Amém. Tinham mais irmãos entrando ao longo que eu estava fazendo o devocional. Então deixa eu dar um bom dia aqui para eles. Bom dia, Zilson. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Miro. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedrão. Acho que são esses. Como é que tá o clima por aí, irmãos? Muito frio? Aqui hoje amanheceu um pouquinho... Não tá frio, mas já não tá tão calor como os últimos dias. Pode deixar, Lana. Eu vou mandar um beijo na Gi, sim. Bom dia, Marco. Um pouco frio então, Carlos. Pode deixar, Carlos. Vou mandar pra Gi, sim. Amém, Janete. Friozinho. Vou mandar sim, Eudinete. Praia. Não sei nem o que é isso. Praia. Já esqueci o que é. Qual a sensação de pisar na areia. Bom, irmãos, eu vou nessa. Fiquem com Deus e um grande abraço, tá bom? Saudades de todos.